Muito boa tarde, a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus possa abençoar a sua vida. Deus abençoe a sua casa, a sua família, o seu trabalho. Aonde você estiver, que as bênçãos do Senhor possam te alcançar nesta tarde de quinta-feira. Hoje é dia 25 de novembro de 2021. Nós estamos aqui mais uma vez para trazer uma palavra para os nossos corações e também estarmos orando a Deus, confiando no agir de Deus, confiando na resposta. Nós não somos daqueles que desanimam. Nós continuamos firmes, acreditando na providência de Deus. O importante, irmãos, é nós não desanimarmos e conseguirmos enxergar as mãos de Deus nos ajudando a cada dia. Tem pessoa que só vê Deus se acontecer uma coisa extraordinária. Não, meus irmãos. Meus irmãos e minhas irmãs, podemos ver Deus nos mínimos detalhes. Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. O ar que respiramos, a nossa saúde, o alimento que Ele provém para nós. Enfim, tudo que acontece na nossa vida tem uma mão de Deus sobre a nossa vida, cuidando, dirigindo, abençoando a nossa vida. Porque se não for Deus na nossa vida, irmãos, nós não fazemos nada. Porque a Bíblia nos diz que sem Ele nada podeis fazer. Deus está comigo, Deus está aí com você, aonde você estiver, Deus está agindo, Deus está trabalhando em seu favor, Deus tem ouvido as suas orações, Deus te assiste, Deus sabe de tudo da sua vida. Coisa gloriosa é nós sabermos que nós temos um Deus grande, poderoso, que não faz acepção de pessoas, um Deus que jamais perde uma batalha, um Deus que jamais fracassou, um Deus jamais que abandona o seu povo. É nós que abandonamos Deus. Nós olhando para a história de Israel, quando Israel sofria, por quê? Eles deixavam a Deus e prostravam diante de deuses feitos por mão de homem. Aí Deus permitia que eles fossem ali, sofressem para que eles voltassem para o Senhor. Então não é Deus que nos deixa. É nós que nos afastamos de Deus, é nós que deixamos a casa do Pai como filho pródigo e vamos andar aí pelo mundo e sofrer pelo mundo. Por isso que muitas pessoas sofrem, porque deixa a casa do Pai e como filho pródigo, ele vai embora, vai gastar os seus bens com os prazeres do mundo e depois chega no fim, perde tudo, está lá, né, como filho pródigo, comendo as bolotas do mundo, né? Mas se ele cair em si, se arrepender, voltar, Deus está de braços abertos, nos aguardando. Deus não nos desampara. Deus, Ele não nos esquece. Deus, Ele nos ama, né? Nós que muitas das vezes não damos valor nas coisas de Deus. Mas começa nesta tarde, desta quinta-feira, começa a dar valor nas mínimas coisas. Aquele que é fiel no pouco, ele é fiel no muito. Começa a valorizar, começa a agradecer a Deus pelas mínimas coisas. Né? Pelas mínimas coisas que você vai começar a ver o quão bom é o nosso Deus. O quanto o nosso Deus cuida de nós. O quanto o nosso Deus nos ama. Ele não nos desampara. Ele não nos abandona. Ele quer o nosso bem. Ele quer a minha vitória, Ele quer a sua vitória. Ele luta por nós, Ele trabalha em nosso favor. Mas muitas das vezes, irmãos e irmãs, somos tão duros, né? Somos tão difíceis de nos submetermos à vontade de Deus. Quando muitas das vezes nós endurecemos, queremos que as coisas sejam do nosso jeito. E aí nós oramos, pedimos para Deus nos ajudar. Mas talvez Deus, Ele trabalhe de uma maneira que não é da nossa maneira. Mas nós endurecemos e queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito. É impossível Deus trabalhar. É impossível Deus trabalhar quando nós queremos que as coisas sejam feitas do nosso jeito. A oração que nós deveríamos fazer, devemos fazer, é quando nós fazemos um pedido a Deus e falamos como o próprio Cristo diz: Pai, seja feita a tua vontade. Não a minha, mas seja feita a tua vontade. Eu tenho de orar assim: Senhor, abençoa a minha família, meus filhos, salva eles, salva o esposo, salva a esposa, salva o meu vizinho, salva a minha vizinha, e depois falar: Senhor,
seja feito conforme a tua vontade, não a minha. Porque talvez nós queremos fazer do nosso jeito. E não é assim, não é por força e nem por violência, é pelo Espírito de Deus. Quantas vezes nós queremos que os nossos filhos sigam os nossos passos, então você faz isso. Nós tentamos impor na vida deles aquilo que eles devem fazer. Mas muitas das vezes isso não é bom, porque nem Deus obriga a nós. E muitas das vezes nós queremos que os nossos filhos sirvam a Deus da maneira que nós servimos. Queremos impor sobre a vida deles. Ali, quando eles saírem de baixo, quando eles inteirar a maioridade, quando eles não estiverem mais debaixo da sua tutela, é um risco dele querer fazer tudo que ele não fez. Então nós devemos ensinar, doutrinar, mostrar o caminho, ensinar e orar a Deus. Senhor, toma conta dele, toma conta dela. O meu filho, a minha filha é do Senhor, não é do diabo. Os meus filhos eu estou criando para o Senhor, não é para Satanás. Senhor, faz a obra na vida deles, mas faça da tua maneira, conforme a tua vontade, porque Deus sabe o jeito de trabalhar. Assim eu estou usando esta área, mas é em todas as áreas da nossa vida. Porque os planos, os projetos de Deus são maiores do que o nosso. A nossa vista é curta. Eu olho assim, não vejo muitos quilômetros, em lugar aberto, mas Deus vê lá na eternidade, Ele vê tudo na frente, Ele sabe o meu passado, futuro, meu presente e meu futuro. Na ótica de Deus, Ele sabe a minha vida inteirinha. Está escrito no livro. A minha vida inteirinha. Ele sabe o dia que eu nasci e Deus sabe o dia que eu morri. Olha que coisa tremenda, nosso Deus. Ele sabe o dia que você nasceu, mas Ele sabe o dia que você morreu, porque Ele é presciente, Ele sabe lá na frente. Então, o que nós devemos fazer para nós termos uma vida equilibrada é entregar todos os nossos cuidados nas mãos de Deus. Do que adianta a ansiedade? Do que adianta o desespero? Do que adianta eu arrancar os meus cabelos, sair batendo a cabeça das paredes? Não resolve. O segredo é deixar nas mãos de Deus. O segredo é confiar no Senhor. O segredo é acreditar que a nossa vida está nas mãos de Deus e nada vai acontecer além daquilo que Deus permite. Olha que coisa tremenda. Precisamos, irmãos. Quantos cristãos, quantas pessoas estão sofrendo? Elas não conseguem confiar em Deus. Elas não conseguem ter fé. Porque para nós agradar a Deus, precisamos ter fé. E a gente tem deparado com muitas pessoas sofrendo. Sofrendo antes da hora. Desesperadas, ansiosas, deprimidas, angustiadas, depressivas e tantas coisas. E não sai do lugar, irmãos. Se Deus não agir, em vão é o nosso esforço. É Deus que nos ajuda. Lógico, temos de tomar uma posição. Não posso ficar de braços cruzados esperando Deus fazer o que eu posso fazer. Mas nós precisamos confiar em Deus. Eu faço, mas eu creio que Deus está me ajudando. Deus está comigo. Deus está trabalhando em meu favor. É assim que funciona. Então, irmãos, que nesta tarde, eu deixei um texto aqui muito conhecido. A Bíblia nos fala em Atos 10, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, fala do centurião Cornélio. Olha, interessante que aquele homem era um homem temente a Deus, um homem que orava e dava esmola. A Bíblia fala assim, ele era um homem piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Ele era um homem temente, olha só, piedoso, temente a Deus e com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas e de contínuo orava a Deus. Olha, e esse quase hora nona, que era 3 horas da tarde, viu claramente uma visão, um anjo de Deus, que dirigia para ele e dizia, Cornélio. E este, fixando os olhos nele, e muito atemorizado, diz, o que é, Senhor? O anjo lhe disse, as tuas orações, as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Olha, irmãos, o tanto que é importante as nossas orações.
Aqui o anjo vai aparecer para este homem para instruir ele. Ele era um homem piedoso, era um homem temente a Deus, mas lhe faltava alguma coisa. Ele não conhecia Jesus. Ele não conhecia o Espírito Santo. Aqui Deus envia o anjo e fala que as orações dele, as esmolas dele estavam diante de Deus. Aí vai instruir este homem a chamar Pedro. E Pedro vai vir, vai pregar para ele, e eles vão ser batizados com o Espírito Santo. E vai ter uma salva, a família dele vai ser salva, a família dele vai ser batizada no Espírito Santo. Olha que coisa tremenda, irmãos. Tudo que nós fazemos está diante de Deus. As nossas orações, as nossas boas obras, irmãos, estão diante de Deus. As boas obras desse homem estavam diante de Deus. Olha, tudo que nós fazemos de bom, irmãos, está diante de Deus. Por isso, procuremos fazer o bem. Procuremos fazer o nosso melhor. Quando nós formos fazer alguma coisa, façamos como se fosse para Deus. Se nós somos empregados, devemos trabalhar para os nossos patrões, mesmo que eles são incrédulos, mesmo que eles não temam a Deus, devemos fazer para eles como se fosse para Deus. Precisamos dar o nosso melhor em tudo que nós fazemos. Este homem aqui, a Bíblia fala que ele era piedoso, temente a Deus e de contínuo orava a Deus. E dava esmola para o povo. E isso estava tudo diante de Deus, que Deus chegou a ponto que Deus enviou um anjo na casa desse homem. E instruiu ele. Manda chamar Pedro, porque Deus conta comigo e com você. O anjo não pregou para ele. O anjo não falou de Jesus para ele. O anjo não falou do Espírito Santo para ele. Por isso que Deus conta conosco. O anjo veio como mensageiro, simplesmente instruiu ele para chamar Pedro. Por que o próprio anjo não pregou para ele? Não. Ele usa eu e você, ele usa o ser humano. Deus conta conosco, há uma parceria entre nós e o nosso Deus. Nós plantamos, nós regamos, mas quem dá o crescimento é Deus. Entendeu? Então, esse homem era tão amado de Deus, como eu e você somos amados de Deus, né? Que Deus se compadeceu dele. Porque naquela vida que ele estava vivendo daquela maneira, orando, dando esmola, um homem temente, piedoso, ele não alcançaria a salvação daquela maneira pela lei, mas somente por Jesus. É somente por Cristo que alcançamos a vida eterna. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Aqui Jesus já tinha feito a sua obra expiatória e já estava à direita do Pai. Ele precisava ser instruído no caminho, mas o anjo não pregou, mandou chamar Pedro. Pedro pegou, falou de Jesus e falou do Espírito Santo, ele foi batizado no Espírito Santo, ele é a casa dele. E ali houve uma grande alegria naquela casa. Coisa boa é quando Deus visita a nossa casa. Coisa boa é quando Deus visita a nossa família. Coisa boa é quando a nossa família serve a Jesus. Coisa boa é quando o Espírito Santo está nas nossas vidas. Mas este homem, ele era piedoso, temente a Deus, ele e a sua casa. E fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Não adianta também só fazer a esmola. É muito bom, se eu puder ajudar o próximo, devo ajudar. É a minha obrigação. Devo ser misericordioso como Jesus é para conosco. Né? Devemos sim fazer as boas obras. O salvo, ele tem boas obras. Eu não tenho boas obras para ser salvo, mas o salvo tem boas obras. E aqui, através das orações, porque ele de contínuo orava a Deus, talvez anos e anos orando a Deus. E Deus manda o anjo na casa daquele homem. O anjo não fez nada, instruiu ele. O anjo não abençoou ele, o anjo não pregou para ele, o anjo instruiu ele, chamará Pedro. Aí Pedro que pregou para ele, Pedro que orou para ele, Pedro que foi naquele momento, foi o intermediário entre ele e Deus. Pedro pegou e Jesus operou um grande milagre dentro dessa casa. Mas que coisa linda nós lermos esses textos bíblicos, nós viajamos dentro da história bíblica.
É maravilhoso, uma história real, verdadeira. Saber que Deus ouve as nossas orações. Deus ouviu as orações de Cornélio. Estava tudo diante de Deus. E como é que a sua vida de oração está? Então coloque tudo diante de Deus. Coloque a sua vida, a sua família, as suas necessidades. Pastor, mas Deus não vê, mas Ele quer ouvir sua voz. Você não tem fé? Vamos pôr a fé em prática. Aquele que tem fé, ele busca. Mesmo que eu não estou vendo Deus me tocar, não estou vendo Deus aqui do meu lado, eu não estou vendo Jesus aqui, mas eu sei que Ele está, é fé. Ele está nos ouvindo. Os seus ouvidos estão atentos às orações do justo. A Bíblia nos diz. Então que coisa maravilhosa, que coisa prazerosa é saber que nós dobramos o nosso joelho no nosso quarto, aonde nós estivermos, no trânsito, no volante, dentro de um caminhão, trabalhando, no campo, na roça, nas fazendas, na mata. Se você clamar a Deus, Ele te ouve. Aleluia. E Ele está ali, e Ele é o nosso socorro sempre presente na hora da angústia. E quando nós descansamos em Deus, nós vivemos uma vida mais tranquila. E eu não me preocupo com o amanhã, sabe? Porque o meu amanhã está na mão de Deus. Eu sempre falo isso para minha esposa, não preocupemos com o amanhã. Vários analistas estão falando que vai vir coisas ruins por aí, doendo, tanta coisa. Estou tranquilo, porque a minha vida está nas mãos de Deus. Nada vai acontecer na minha e na sua vida se Deus não permitir. Como eu disse, na visão de Deus, na presciência de Deus, Ele sabe o dia que eu nasci e o dia que eu morri. E não vai mudar, Ele sabe o dia que eu morri. O que vai mudar? Então o negócio é confiar. O negócio é acreditar. O negócio é descansar no Senhor. O negócio é entregar as nossas ansiedades ao Senhor e confiar nele. Se o povo entendesse isso, irmãos, se os nossos irmãos entendessem isso, nós teríamos uma vida muito mais tranquila. A paz de Deus estaria no nosso coração. Mas nós vivemos preocupados demais. E as nossas preocupações não mudam a situação. O que muda é a oração. Aleluia. Se nós orarmos o tanto que nós preocupamos, com certeza a nossa vida vai ser mudada. E eu acredito no poder da oração. Quando a pessoa ora mesmo, busca a Deus com sinceridade, em oração, em jejum, segundo a vontade de Deus, com certeza Deus vai fazer. Mas também tem pessoas que oram a Deus, buscam a Deus incessantemente, jejuando, orando por coisas que não são compatíveis com a vontade de Deus. E aí, Deus não vai fazer. Do que adianta eu orar e jejuar para Deus matar alguém? Deus não vai matar. Não é verdade? Do que adianta eu orar e jejuar para Deus abençoar porque eu divorcie? Deus não vai agir. Que não é vontade de Deus essa, a não ser que nós tem problemas de espancamento, né, de agressão física, né, isso coisas pessoais, nós podemos decidir. Mas tem situação que tem pessoas que oram, jejuam, buscam a Deus por uma coisa que não que fere a Bíblia, fere os princípios bíblicos. Deus não vai fazer. Então, devemos ter sabedoria, devemos orar, buscar a Deus e procurar saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida. E quando a nossa vontade está alinhada com a vontade de Deus, com certeza Deus vai nos ouvir e vai nos abençoar. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos nesta tarde, em nome de Jesus. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Deixe aquele joinha, compartilhe essa oração com todos os seus contatos. Nos ajude a fazer a obra do Senhor. Neste momento, eu quero fazer a oração da fé. Pedir a Deus que Deus te visite aonde você estiver. Você que ouviu essa simples palavra, que você possa ser tocado nesta tarde pelo Espírito Santo. Se for preciso para te abençoar, Deus pode enviar até um anjo aí na sua casa. Ele enviou um anjo na casa de Cornélio. Ele enviou um anjo. Mas hoje eu posso estar sendo um anjo, instruindo você para servir a Deus e para ser abençoado em nome de Jesus de Nazaré. Oremos nesta tarde. Amantíssimo Deus, soberano Pai, é no nome de Jesus, Pai, que mais uma vez eu estou aqui, Pai,
Eu trouxe uma palavra para os nossos ouvintes, para a minha vida, porque a palavra do Senhor é como uma espada de dois gumes. Ela corta para lá, mas também corta para cá. Meu Deus, eu agradeço, Senhor, por essa humilde e simples palavra que transmitimos aos nossos ouvintes, Pai. Usamos aqui essa passagem do teu servo Cornélio, no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, que ele orava a Deus continuamente, era um homem piedoso, um homem temente a Deus, que fazia esmolas continuamente ali onde ele morava. E o Senhor enviou um anjo para instruí-lo, para que ele mandasse chamar a Pedro, para Pedro instruir a ele, para que ele compreendesse as grandezas e o caminho do Senhor. E assim ele fez, e eles foram todos ali na casa dele batizados no Espírito Santo. Senhor, coisa boa e gloriosa é quando somos instruídos pelo Senhor. Coisa boa e gloriosa é quando damos ouvido à tua voz, quando damos valor àquilo que o Senhor fala. Pai, nesta tarde de oração, eu quero pedir que o Senhor visite os nossos ouvintes, Pai. Pessoas que estão, meu Pai, angustiados, tristes, depressivos, meu Pai, perturbados, com o coração, meu Pai, totalmente apertado nesta tarde. Visita, Senhor. Tira essa angústia, essa depressão, essa ansiedade. Dá paz para os nossos ouvintes, meu Pai. Abençoa os nossos ouvintes, Pai, que nos acompanha diariamente. Essa pessoa que está aqui pela primeira vez, que ela possa ser tocada pelo Senhor nesta tarde. Que ela possa ser abençoada pelo Senhor nesta tarde. Meu Deus, abre portas que estão fechadas. Traz a existência daquilo que não exista, Pai. Meu Pai, se for preciso, o Senhor pode enviar até um anjo para socorrer o teu filho e a tua filha, porque eu creio, meu Deus, no agir do teu poder, eu creio no ministério dos anjos, Pai, que eles estão a serviço daqueles que hão de herdar a vida eterna. Pai, em nome de Jesus, abençoa os nossos ouvintes, Pai. Abençoa, Pai, aqueles que estão enfermos, doentes, com dores, Pai, internados, talvez hospitalizados. Visita nesta tarde, Pai. Repreenda toda sorte de doença. Repreenda toda sorte de enfermidade, toda dor, todo mal. Que possa ser repreendido em nome do Senhor Jesus. Pai, abençoa os nossos ouvintes de perto, de longe, do Brasil, fora do Brasil, aonde a nossa voz alcançar, aonde esse programa chegar. Abençoa os lares, abençoa as famílias, abençoa os nossos ouvintes, Pai. Vai curando, Pai, cura a alma, cura o corpo, cura o físico. Meu Deus, cura o interior desta pessoa. Derrama do seu bálsamo, Senhor, sobre esta cabeça. Derrama do bálsamo sobre os corações nesta tarde. Ó Deus, em nome de Jesus. Acrescenta a nossa fé, Pai. Não deixa nós perdermos a fé, Pai. Ó Senhor, precisamos de fé. Precisamos de acreditar mais no Senhor. Precisamos, Senhor, de viver a palavra, Pai. Precisamos de, meu Deus querido, de anunciar a palavra através da nossa vida. Meu Deus, no nome de Jesus, visita os meus ouvintes, Pai. Visita os nossos ouvintes, Pai, deste canal de oração. Abençoa este lar, esta família, esta empresa, esse negócio, esse comércio. Abençoa, Pai. Envia clientes, Pai. Prospera o teu filho, prospera a tua filha. Aqueles que estão passando por uma situação difícil na vida financeira, meu Deus, entra com a providência. Pessoas que estão endividadas, pessoas que estão, Senhor, meu Pai, sem vendas, que não está vendendo, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, visita esse comércio, essa loja, esse negócio. Prospera, Senhor. Essa pessoa que está devendo até mesmo para a agiota, meu Pai, dá graça, meu Pai, dá uma solução para esta causa, Pai. Ajuda esta pessoa a sair dessas dívidas, dá uma luz, dá uma direção, Pai. Ajuda esta pessoa, meu Pai, sair dessas dívidas, Pai. Muda essa situação, Pai. Ó Deus, nós estamos aqui intercedendo. Abençoa o teu povo. Abençoa a tua igreja, abençoa o nosso Brasil, abençoa os outros países, meu Pai, abençoa o mundo, Senhor, que está muitas das vezes sem Deus, Pai. Meu Pai, salva as almas. Meu Pai, quantas pessoas ainda não te conhecem, Senhor. Salva as almas, Pai, que eles possam ter o Senhor como o único Senhor e Salvador da vida deles. Meu Deus, é no nome de Jesus.
Eu quero entregar todos os nossos ouvintes nas tuas mãos, Pai. Toque em cada um do alto da cabeça às plantas dos pés, Pai. Dá vitória, abençoa, abre portas. Meu Deus, que as bênçãos do Senhor estejam sobre os nossos ouvintes nesta tarde. Pai, esta é a oração que eu faço, Senhor. E já te agradeço em nome do Senhor Jesus, Pai. Eu entrego todos os nossos ouvintes, Pai, nas tuas mãos nesta tarde. Em nome de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Que Deus abençoe a vida dos nossos irmãos e irmãs. Muito obrigado por estar aqui conosco. É muito bom estar com vocês aqui todas as tardes, também pelas madrugadas. Que Deus abençoe a vida de todos vocês, em nome de Jesus. Eu quero deixar agora um testemunho para a edificação da nossa fé. E se o Senhor permitir, estaremos aqui logo mais às 0 horas, na oração da madrugada. Vocês são nosso convidado para estar orando conosco na oração da madrugada. Pode deixar o seu pedido de oração aqui mesmo, no comentário desse vídeo, que vamos estar intercedendo pela sua vida. Ficam todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Boa tarde, irmã Débora, pastor Eurípides. Eu venho aqui dar o meu testemunho sobre um pedido que eu fiz de oração para os meus filhos que eram sócios, são sócios, em uma loja, estavam meio que se desentendendo. E no mesmo dia que eu pedi oração, na oração da madrugada, o presbítero Eurípides orou, falou e Deus escutou as nossas orações. Eu quero agradecer em primeiro lugar a Deus, depois vocês pelas orações, porque a graça foi alcançada. Graças a Deus, eles estão muito unidos, não se desentenderam mais, estão trabalhando com alegria, com amor. Graças a Deus os negócios estão indo tudo bem e Deus fez a obra. Deus não permitiu que o inimigo separasse os dois irmãos, a sociedade. Então, irmã, muito obrigada pelas orações, sou grata, muita gratidão eu tenho por vocês. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Sou a Eliana de Camboriú.